Olha só, a gente recebeu uma mensagem aqui do Alberto Delisola, aqui ó. Que legal ver você juntos. Sou Alberto Delisola e queria saber como vocês lidam com a necessidade profissional de termos que criar conteúdo para redes sociais, como incorporar na rotina, como é a contenção de danos. Valeu, Alberto. Obrigado. Sou fã aí do seu trabalho Aí, também. Alberto, legal. Fiz uma live com ele esses dias, muita gente boa. Pergunta boa. Responde essa aí primeiro, Lucas. Cara, eu vou contar um pouco de como que foi a minha mudança de rotina, tá? Isso vai acabar respondendo um pouco das perguntas sobre os sinais da ansiedade, principalmente com relação ao que eu percebi comigo, mas tentando trazer também o que tem em evidência científica de que é sinal de ansiedade, tá? Eu comecei a olhar para isso quando a gente começou a fazer um estudo para fazer um vídeo sobre burnout, que é o que é? É o esgotamento profissional, né? A pessoa está em condição de esgotamento profissional. Ele começa muitas vezes com esgotamento criativo, a pessoa não consegue produzir, mas isso é apenas um dos sintomas e nem sempre é o que vai gerar o problema todo, né? Nem todo mundo apresenta esse esgotamento criativo. Mas no meu caso, ele estava sendo um esgotamento criativo. Eu sentava de frente para o computador, não conseguia produzir aquilo que eu produzia rapidamente antes e comecei a pesquisar se era minha falta de motivação, se eu não estava vendo mais recompensa naquilo que eu estava fazendo. E não era isso. Era algo fisiológico. Que tipo de respostas o meu corpo estava me dando? Primeiro, eu estava me sentindo bastante afobado com algumas coisas. Então aconteciam coisas no meu dia, como você contou aí, de que às vezes alguém teve uma conversa comigo, eu não percebia que aquela conversa ela estava impactando na minha produtividade. Então eu ficava mais ansioso, respirando mais rápido. Eu não estava fazendo exercícios físicos, então o meu corpo ele estava pedindo exercício. Eu ficava mexendo a perna, suando, entendeu? Tendo problemas de sono. Então, esses sinais começaram a me chamar bastante atenção, porque eu estava mais agressivo, mais nervoso, mais irritado. As coisas pequenas estavam me irritando, né? Você começa a querer resolver algo mais rápido e não consegue ter uma reação normal, ela fica exagerada na maioria dos casos. E ao mesmo tempo, aquilo que era triste, né? Recebi uma notícia triste, ela me impactava muito mais do que as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu fiquei mais sensível também. Olhando para tudo isso, falei, poxa, tem algo errado comigo, né? E eu sempre, quando mais jovem, me falaram, você é muito ansioso, você é muito ansioso. E eu fui entender isso na terapia, vendo que eu sou uma pessoa que eu penso muito lá na frente. Então eu começo a trazer aquelas preocupações que estão a anos-luz de distância para hoje. E aquilo estava se acumulando. Né? E como é que eu lidei com isso? Primeira coisa, como eu acabei de falar, terapia. Não ia conseguir resolver isso sem terapia. Busquei um profissional para conseguir entender o que estava acontecendo comigo. É parar e pensar, igual o Andrei falou. Sono. Vai parecer que eu estou fazendo propaganda para o curso do Andrei, mas por quê? Realmente eu não vi nenhum profissional que conseguisse passar isso de forma didática, como melhorar o sono de forma didática e com a base teórica que eu gosto, porque eu quero entender também por que eu estou fazendo as coisas. Então eu tentei melhorar meu sono, foi uma recomendação médica, inclusive, e fui atrás do curso do Andrei lá de sono e produtividade que ele tem. Fiz o curso, aprendi, melhorei bastante. E agora também estou levando a vida com um pouco mais de leveza. Então a gente organizou e viu o que eram os gatilhos na minha produtividade que estavam gerando essas sensações. Então, algumas atividades, por exemplo, como criação de roteiros específicas, eu diminuí. O fato de fazer live toda semana que eu estava fazendo, né, eu fazia o plantão Covid na época da pandemia e depois o Ciência News. Aquilo me trazia uma responsabilidade toda semana e como eu estou na gestão da empresa, né, às vezes eu não tinha tempo de estudar. Então, pegava a quinta-feira, estudava e eu não estava satisfeito comigo mesmo ao apresentar. Aquilo estava me gerando uma ansiedade toda vez. Então eu removi isso da minha vida, basicamente. Eu acho que o grande lance para lidar é você identificar os fatores que estão gerando isso e tentar removê-los. Porque não dá para fazer tudo de uma vez e até hoje eu não estou 100%. É um processo que você vai fazendo. O meu sono não é perfeito, nem eu fico 100% zen a vida inteira. Acho que até não faz sentido, mas é um processo. Eu me sinto melhor hoje do que há 6 meses atrás e do que há um ano atrás. E eu falar uma coisa aqui pra você, Luca, pra vocês, uma coisa que eu acho que eu ainda não falei no digital. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, nunca tive problema. Eu sou assim, o chato. Eu nunca tive problema de ansiedade, nunca tive problema de sono, sempre dormi bem, sempre pratiquei atividade física.
Teve uma única vez na minha vida que eu tive problema de sono, sério, e ansiedade. Depois eu acabei vendo que o meu problema de sono era por causa de ansiedade. E foi justamente quando eu decidi ir pro digital. Então, assim, realmente foi uma experiência enriquecedora, ainda é, né? Como eu comentei, acredito que por ser uma realidade muito diferente, pelo menos da que eu tinha até aquele momento, né? Minha realidade era outra, nunca fui do digital. E realmente é impressionante como essas duas coisas andam de mão dada. Problema de sono e ansiedade. Eu diria que, e concordando até com Matthew Walker, que é o autor daquele livro Por que Nós Dormimos, né? O principal causador de problemas de sono e ansiedade. Isso é impressionante, porque a ansiedade, ela vai justamente, a resposta à ansiedade, vai justamente na contramão do que tem que acontecer para você adormecer, né? Então, um dos principais sintomas que você vai ver ali é isso, né? E só que eu demorei, na época que isso aconteceu, foi a única vez, eu achei estranho. Eu comecei, nunca tive problema para dormir. Eu durmo rápido, a noite toda, acordo bem. Em algum momento específico, eu comecei a acordar no meio da noite, não conseguia dormir de novo. Demorei a entender. E como eu nunca tinha tido problema de ansiedade, eu não reconhecia aquilo. Isso é um ponto importante, pessoal, porque tem muitas emoções que, se ela for nova para você, você não consegue nem reconhecer, né? E para você amadurecer isso, de novo, você tem que parar, prestar atenção, ver o que está acontecendo. Você fala, cara, isso aqui é a tal ansiedade. Então, assim, isso foi novidade para mim na época, né? Já faz uns 2, 3 anos. E foi uma coisa, foi uma experiência interessante, agora eu posso falar, na época eu fiquei, Lucas, eu acho que foi a época que eu fiquei mais, cara, desequilibrado, eu vou dizer, mais irritado, porque eu sem sono sou insuportável. Não consigo fazer nada, fico extremamente irritado, mais ansioso. E demorei, assim, depois eu tive que trabalhar essa questão. E assim, daí como que a gente trabalha a rotina? Isso vale para todo mundo, né? A rotina de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com o planejamento que a gente faz para nós mesmos.